Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Policial Madril. Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor presidente, gostaria de agradecer os demais vereadores, fazer na verdade, é um cumprimento ao senhor presidente, aos demais vereadores e às pessoas que estão assistindo. Agradecer os vereadores que assinaram esse projeto de número 5, que proíbe toda e qualquer vinculação. Uma parte, vereador. Concedida. Questão de ordem, senhor presidente, só registrar minha presença, vereador Olavo Santos. Registra-se a presença do vereador Olavo Santos e também a presença do vereador Misael. Continuando agradecendo os vereadores que assinaram junto a esse projeto, onde fala da violência sexual contra a mulher por empresa no âmbito do município de Cascavel e da outras providências. Agradecer ao vereador Cabral, vereador Alessio Spínola, nosso presidente, Roberto Parra, Jaime Vazata, vereador Celso Damolin. Dizer que esse projeto a gente teve uma discussão ampla antes de ser protocolado, inclusive a esposa do vereador Celso leu e deu um parecer contra a matéria, e realmente esse veto aqui a gente há de concordar com o Executivo, porque quando ele fala das UFM, onde a gente não teve um cuidado de ver que cada município tem um valor de UFM, por exemplo, Cascavel é R$ 43,85, Toledo, que é aqui do lado, é R$ 73 a UFM. Então, para ver um exemplo, e nesses locais aí na cidade onde tinha esse projeto, era R$ 3,00 e pouco a UFM, por isso o volume era tão alto da UFM, e seria em dinheiro, não seria tão alto o pagamento na caso de multa. Então, nesse caso, a gente tem que concordar com o Executivo, e as palavras deles também, acredito que, quando houve a matéria, onde foi divulgada ali pela Gazeta, onde falou, no meu ponto de vista, para mim só serviu como aprendizagem, e acredito que a assessora da gente, que é as pessoas que leem ali o projeto, se também tiver uma maturidade, vai servir como aprendizagem para ela, porque a gente tem que estudar os projetos, quando é bom de um local, trazer para a nossa realidade, mas também a gente tem que analisar tudo, né? Porque, às vezes, nesse caso da UFM aqui, que realmente tem uma diferença grande, a gente deveria ter diminuído o valor, e aí sim seria passado o projeto total. Então, acredito que esse veto ele não vai prejudicar o projeto, porque o município ele vai fazer uma multa que ele acha coerente. Acredito também que os dizeres aqui dos legisladores, do pessoal ali do Braga Cortes, advogado, eles tiveram um trabalho bom aqui de fazer esse veto, e com dizeres aqui que, no meu ponto de vista, serviu como lição. Um exemplo, o princípio da proporcionalidade expressa o sentido de justa medida, contendo a proibição do excesso padrão para avaliação da compatibilidade entre meios e fim. O modo é evitar restrições desnecessárias ou abusivas contra os direitos fundamentais e discriminações infundadas. Aí ele fala da importância, tem alguns dizeres de alguns pensadores, alguns escritores, professores aqui, que fala também sobre o princípio da proporcionalidade. Tem por previsão expressa na Lei número 9.784, de 1999, que em seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 6º, exige adequação entre os meios, fim, vedada a impossibilidade de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. No caso presente, o princípio da proporcionalidade, ao ser aplicado, deverá estabelecer equivalência razoável entre infrações cometidas e lesão ao interesse público. Então, eu acredito que eu tenho mais 5 minutos, né, presidente, que eu estou defendendo o veto aqui. Apesar de eu ter concordado com o veto, eu gostaria de usar esse tempo só para enaltecer o trabalho do jurídico da prefeitura nesse veto aqui, dizer que realmente eu concordo com eles, e às vezes quando você fala um exemplo que eles deram aqui, que um caso mais comum de sexista é estipular que a cor rosa está relacionada ao gênero feminino e o azul ao gênero masculino. Então, tem muitas coisas nesse veto aqui que a gente tem que concordar. Talvez o alto valor ali que a gente não teve o cuidado de verificar quando foi protocolado esse projeto na votação.
E o que está pedindo aqui é o veto do artigo 3º, que são sobre as multas. Então, a gente tem que concordar que realmente seria um valor alto. A gente também tem que trazer para a nossa realidade que Cascavel está bem mudado, que há alguns anos atrás, eu não lembro há quantos anos atrás, você via cartazes de propaganda de casas de show, de boate, nessas épocas que teria a Expovel, várias moças entregando panfleto no semáforo, já com propaganda, já levando, às vezes, já a prostituição. Hoje a gente já não vê isso. Tem alguns anúncios de jornal, mas são anúncios mais velados, que a pessoa que procura aquele anúncio é porque já está interessado mesmo. Então, não é aquela propaganda descarada igual tinha antigamente. Mas eu queria só abrir aspas nesse parecer do veto parcial aqui, para ter alguns exemplos que a população, nós como vereadores, deveríamos pensarmos também. Um exemplo, vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, a gente aqui em Cascavel, quando um cidadão de bem quer cortar uma árvore, quando ele quer cortar a árvore e tirar a raiz aqui em Cascavel, custa aproximadamente 800 e poucos reais que esse cidadão tem que pagar. Toledo, a UFM é bem mais caro, mas ali a pessoa tira a árvore por 300 reais. Então, a gente tem que ver qual que é a diferença da madeira aqui de Cascavel, da terra, qual que é a diferença que é um preço tão alto, que deveria o Executivo dar uma atenção nisso aí também. Outra situação desse veto aqui que eu concordo, porque a gente tem que, quando a gente fala em trabalhar pautado na legalidade, eu concordo nesse veto, eu acredito que todos os vereadores aqui concordam também que é um preço alto, mas quando o pessoal do Executivo ali, o Procuradoria Jurídica e os demais advogados da Procuradoria Jurídica, eles orientam bem, faz um parecer aqui que não tem como você contestar que eles estão certos, eu gostaria deles parar e pensar também, fazer uma pesquisa, que aqui Cascavel é o único lugar do país que a população ainda paga taxa de desastre, que é uma inconstitucional, que tem redação final, repercussão geral essa lei, e isso eles não vê. Então, eu acredito que a pessoa que é operadora do direito, por mais que ela seja funcionária e tenha um patrão, só que ela tem que ter opinião própria e tem que repassar para essa pessoa que manda nela. Aí, se ela não quiser fazer isso aí, daqui uns dias o pessoal vai entrar na justiça e vai devolver esse dinheiro para os municípios. Então, só fiz esse parênteses e concordo com esse veto parcial do artigo 3º desse projeto. Vou votar favorável e acredito que todos os vereadores vão votar favorável ao veto. Uma parte, vereador. Concedido. Senhor presidente, demais vereadores mais presentes, só quero enaltecer a fala do vereador Madril, também como assinei o projeto junto com o Madril, concordo também, e também o senhor se colocou muito bem, vereador, sua colocação foi perfeita quanto à situação, e também concordo com o veto e peço voto favorável também. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador Celso. Então eu peço voto favorável ao veto.